Olá, amados. Que a paz do Salvador esteja no coração de cada um de vocês. Sou Hélio Martins. Eu quero comentar um pouquinho sobre um assunto que é bastante causador de discussões. Bom, quem matou? Eu vou usar o nome Jesus. Bem sei que o nome Jesus não é o nome do Salvador, mas vou usar o nome bíblico, né, para que possa haver uma compreensão melhor. Mas o nome do Salvador verdadeiro é Yahushua. Grave bem na sua cabeça. Yahushua. Ele era hebraico e o nome dele foi dado no hebraico. Yahushua contém o nome do pai Yahu e Oshua junto, que é o nome do Salvador. Certo? Aí deu-se Yahushua, que significa a salvação do Criador, ou do Eterno, ou a salvação de Yahu. Bom, vamos lá. Quem matou Jesus? Muitos não, né? O sistema religioso protestante, né, procura se distinguir-se do sistema religioso católico cristianismo, mas é tudo a mesma coisa, que o protestantismo saiu também do catolicismo. Bem, quem matou Jesus? Foi os romanos ou foi, né, o seu próprio povo, aquele que ele veio para salvar, né, para dar a salvação para eles primeiro, mas eles não o conheceram, eles o rejeitaram. Então quem matou Jesus? Foi esse povo ou foi os romanos? Bom, no livro de Mateus capítulo 27, nós já vemos no primeiro capítulo, no primeiro versículo assim, ó. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Bom, nós vemos aqui que os principais sacerdotes e os principais anciãos do povo da época, ou seja, os pastores da época, os líderes religiosos da época, os padres da época, os, como você quiser chamar, por outros nomes, os bispos, os presbíteros da época, né? Mas na verdade os sacerdotes eram os líderes principais, os anciãos também, né? Bom, eles foram os que prenderam Jesus, né? Os que prenderam e os que entraram em conselho para matar Jesus, né? Quem que comprou Jesus por 30 moedas de prata? Também foram os principais sacerdotes e os anciões, né? Porque o próprio Judas diz aqui, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, né, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, eles não estavam nem aí para a verdade, nem aí para a vida eterna, nem aí para a salvação, que era o Salvador, né? Bom, então nós vimos aqui logo de cara quem comprou, né? Quem pagou a morte de Jesus? Quem comprou Jesus? Foi o próprio sistema religioso da época. Por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes vendeu Jesus ao sistema religioso para ser morto, né? Então, só isso aqui já basta praticamente, mas vamos continuar aqui, ó. Olha só, vamos pegar aqui no capítulo 27 ainda, né? No capítulo 27, versículo 9. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias.
Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram por 30 moedas de prata, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Está vendo? Eles avaliaram o valor da vida do Salvador, né, a 30 moedas de prata. Eles, entre si, eles deram valor. Não, vamos pagar 30 moedas de prata a você, Judas, para você entregar o Galileu aí, o Jesus. Né? Beleza. Então nós vemos que quem matou Jesus não foram os romanos. Primeiro, quem que julgou? Quem que prendeu? Quem comprou? Quem comprou? Quem prendeu? Quem julgou? Quem esbofeteou? Quem humilhou? Quem cuspiu em sua face? Foram os principais sacerdotes, com seus soldados. Depois chegou até Pôncio Pilatos. Mas olha o que diz Pôncio Pilatos, né? Olha só. Ele diz assim, no capítulo 27, versículo 22, replicou-lhe Pilatos, que faria então de Jesus chamado Cristo? O povo respondeu, né? Na verdade não era o povo só, mas os anciões, né, os sacerdotes, eles faziam o povo gritar, crucificai-o, matem. Responderam todos, né? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco, né? E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Ou seja, a parte da crucificação era um serviço que os soldados romanos tinham que fazer, né? Somente os romanos poderiam fazer, somente eles poderiam fazer, né? Mas a parte de quem condenou à morte não foi Pilatos. Pilatos ainda chamou ele de justo. Roma chamou o Salvador de justo. E os principais sacerdotes chamou o Salvador de blasfemo, porque se fizera filho do Deus Altíssimo. E usaram a lei de Moisés, que baseia o sistema religioso de antes e de hoje também, porque o sistema religioso de hoje também não prega a graça do Salvador, não prega a salvação do Salvador. Eles pregam a escravidão, porque para você ser salvo você tem que ser membro da igreja, participar disso, daquilo outro, dar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, limpar a igreja, ser súdito de um homem, ter a criatura como criador, adorar a criatura e não o criador. Mas bem, esse é outro assunto. Então quem matou Jesus não foi os romanos, foram o próprio sistema religioso, com os seus líderes, com os principais sacerdotes, Leia o livro de Mateus, capítulo 27, começa até antes, no capítulo 28, você vai ver. Leia o texto, o contexto, e vocês vão entender, né? Então, por aí, amados, já se vê que é mais uma das mentiras, né, que o sistema religioso fez, dizendo que os romanos mataram Jesus. Não, era um serviço, né, de Roma. Roma era que comandava ali toda aquela província. E Judá fazia parte dessa província, várias cidades. Porque o império, né, de Israel, que era para ser o império mundial, foi tomado por vários impérios, entendeu? Porque eles adoraram outros criadores, falsos criadores, né? Vamos dizer na linguagem bíblica, falsos deuses. Por isso o próprio Criador os desterrou de suas terras e tirou todo o poder de suas mãos e entregou para estranhos. E esses estranhos pegou, né, claro, e dominava sobre Israel, sobre o povo do Criador, porque eles não tinham o Criador como o seu Criador, o seu Deus, vamos dizer assim. Mas fazer o quê? Então quem matou Jesus não foi Roma,
Foi o sistema religioso e os seus líderes da época. E os líderes de hoje são descendentes dos líderes passados. Valeu?